A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de levar a palavra de Deus até o seu lar, até a sua casa, até a sua vida. E também nós somos gratos a Deus pela vida dos patrocinadores desse programa, a Clínica Vida Nossa, ali com o dentista Fernando Geber e com a médica que trabalha com a ultrassonografia, doutora Vanessa Geber. Somos gratos então à Clínica Vida Nossa. Nós vamos orar a Deus agora, pedindo que Ele nos ilumine sobre um assunto tão importante que nós vamos comentar hoje, que é a graça de Deus que suplanta os nossos problemas familiares. A graça de Deus é muito maior que os problemas familiares que nós geralmente vivemos no nosso cotidiano, né? Os nossos familiares do dia a dia, nós temos problemas, temos alegrias, temos a nossa história, e a graça de Deus ela é muito maior que qualquer problema que possa surgir na nossa história familiar. Vamos orar a Deus pedindo então a orientação sobre esse programa. Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos abençoa, Deus, com a Tua Palavra, e a Tua Palavra revela primeiro a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa necessidade, ó Deus, da Tua graça, e muitas vezes desconhecemos, ó Deus, o poder do Senhor sobre a nossa história, a Tua bondade, o Teu amor, e temos, ó Deus, na revelação que o Senhor deixou, na Tua Palavra, esse direcionamento para não nos desesperarmos com os percalços, com os contratempos da vida, com aquilo que parece, ó Deus, que é o nosso fim, mas o Senhor usa muitas vezes de caminhos para nos mostrar que o Senhor está reinando, que o Senhor nos ama, e nós pedimos que o Senhor nos dê esse entendimento através da leitura da Tua Palavra e da reflexão nela. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Então, meus queridos telespectadores, irmãos e irmãs, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus hoje que conta o final, está caminhando para o final de uma história que começou de uma forma não muito boa, né, para esse personagem. Ele é realmente alguém querido pelo seu pai, principalmente pelo seu pai, mas o problema é que a sua família, ela é uma família, hoje em dia nós temos algumas semelhanças dessas famílias, né? Aliás, não mudou muito na história da humanidade, mas não é uma família tradicional de pai, mãe e filhos, mas sim uma família que naquela época não era muito estranho, mas também dava os seus problemas, né? Jacó tinha 4 esposas, 12 filhos, e esses filhos conviviam entre si, mas esse personagem, José, você deve ter ouvido já falar de José do Egito, né? Assistiu no cinema, desenhos, ou filmes relacionados, novela, passou a novela, né, na TV Record algum tempo atrás, sobre José do Egito, né? Então, a história desse personagem, ele começa com a sua predileção pelo seu pai, que causa ciúme nos outros irmãos, porque a história dele é diferente. Ele é filho da mulher que Jacó amou desde o início, né? E essa mulher, Raquel, ela não podia ter filhos, e tem toda uma trama, né, por trás do primeiro casamento de Jacó com a sua irmã mais velha, Lia, mas a mulher que ele amava mesmo era Raquel, e
Raquel lhe dá o filho somente já na velhice, no final da sua vida. De um modo miraculoso, vem José, né, com o filho da mulher que ama, e ele já é tratado diferente. O Jacó diferencia ele até no modo de vestir, né, faz uma roupa que leva a lembrar aí a realeza, uma capa praticamente, né, de rei para esse menino, e ele é tratado diferente, ele não pode, Jacó não deixa ele trabalhar como os seus irmãos trabalham, e vai piorando a situação, que em vez de, além de ele não trabalhar, ele também começa a entregar as coisas erradas que os irmãos estão fazendo, né, e ele começa a ter a antipatia desses irmãos. E aí ele começa a ter alguns sonhos também, né? Esses sonhos são revelação de Deus sobre o que iria acontecer com a vida dele, mas naquele momento não há um entendimento disso. Então ele sonha primeiramente que 11 feixes se dobram diante dele, né? Ele conta esse sonho e os irmãos falam: você acha que você vai reinar sobre nós? E aí depois ele tem um outro sonho também, em que dá a entender que além dos irmãos e irmãs, os próprios pai e mãe se renderão a ele, se dobrarão a ele como alguém importante, né? Então, até o próprio pai aí chama a atenção de José, né? Para que ele não conte mais esses sonhos, porque esses sonhos são sonhos que estão denegrindo a imagem dos familiares. E a história conta que um belo dia Jacó manda José e vigiar os irmãos, ver o que eles estão fazendo, e eles acabam saindo do lugar onde eles deveriam estar. José acaba se perdendo, alguém dá a dica onde esses irmãos estão longe de casa, e ele vai e os irmãos tramam a morte dele. Tanto era o ódio que eles tinham por José, né? E eles acabam prendendo José, não o matam, mas o vendem como escravo lá para uma caravana que passa, né? E essa caravana vai até o Egito, vende José para o Egito, para um oficial do Egito, e lá ele se desenvolve, tem a sua vida, né? Vira o mordomo principal da casa de Potifar, que é o dono que comprou ele como escravo, e a esposa de Potifar também trama contra José, que se apaixona por ele, que é um rapaz bonito, quer seduzi-lo, e ele não se deixa seduzir, e ela arma uma cilada para ele ali, ele é preso, passa muito tempo preso também, e aí a gente calcula aí que se passa uns 20 anos desde que José foi vendido pelos seus irmãos, e Deus lhe dá um outro sonho, né? Primeiro dá esse sonho ao faraó, que ninguém consegue revelar, e José é chamado na prisão para revelar esse sonho, e ele revela o sonho ao faraó, e o faraó acaba o colocando sobre a administração do Egito. E é interessante que, se você for para a época, né, estimada dos acontecimentos, existem registros realmente, não de José com o nome de José, mas alguns outros nomes de uma pessoa, de um estrangeiro que liderou o Egito nessa época, alguns dizem na dinastia de Tutankhamon, né? Então, na própria história, fora do relato bíblico, né, que sempre muitos questionam o relato bíblico, né, se é real, se é somente um conto, a gente tem registros fora falando sobre essa história, né? Então, o trecho que eu vou ler vai falar sobre esse reencontro, né, desses irmãos com José, esses irmãos que atentaram contra a vida de José, que queriam que José morresse por ciúme, por um desagrado da família. Então esse texto, essa história toda acontece no Gênesis, né? No primeiro livro da Bíblia, e eu vou ler no último capítulo 50 do Gênesis, dos versículos 15 ao 21. Diz assim: logo depois da morte de Jacó, vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José:
teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Então esse trecho, essa narrativa do Gênesis, ela nos mostra um final feliz, né? Um final em que a família se entendeu, mas tem algumas nuances que a gente precisa perceber nesse fechamento dessa história, né? Que é, primeiro, que essa convivência entre esses irmãos, depois que eles se reencontram, depois de tudo que eles passaram, né? Ela é uma convivência pacífica, mas ela fica sempre com um ponto ainda a ser resolvido, não é? Então, quando eles voltaram, quando eles foram para o Egito, eles conheceram José. José era o homem mais importante do Egito, eles não reconheceram, obviamente, né? Depois de 20 anos, se tornou um homem, e as roupas que a autoridade egípcia usava ali também, ele se identificou muito, né? Já era um homem casado, com filhos, um homem poderoso, temível, né? E esses irmãos, obviamente, não faziam ideia de que o seu irmão José teria se tornado aquela pessoa tão importante ali. Então, nesse reencontro, José arma algumas ciladas também para os irmãos, para eles terem que se amarrar, para eles voltarem para o Egito, para eles poderem ter essa interação. Mas depois que José se revela e trazem Jacó e seu irmão mais novo, eles têm um lugar no Egito para morar, para conviver, para sobreviver, para fazer as suas criações ali. Então eles passam um tempo, né, um grande tempo juntos, até a morte de Jacó. Só que quando essa morte de Jacó acontece, aí vem à tona aquilo que está no coração deles durante esse tempo de convívio. O temor da vingança. E a vingança de um homem tão poderoso como José. E ele, né, na nossa perspectiva, na nossa visão bem humana da coisa, bem materialista da coisa, né? Muita gente vai falar assim: não, mas José devia se vingar, porque os irmãos foram truculentos com ele, os irmãos não entenderam ele, os irmãos fizeram uma coisa escabrosa, que é vender e falar para o pai que ele tinha sido morto, né? Armaram toda uma situação em que Jacó ficou muito triste e chorou anos pela perda desse filho. Então, todo esse pano de fundo histórico leva a gente até a dizer: não, José tem direito sim de se vingar. Se fosse ele, mandava prender, porque eles foram cruéis, né? Primeiro, no âmbito familiar, quando a gente vê aqui na narrativa bíblica, né, quem são esses irmãos de Jacó? Representam o próprio povo de Deus. São as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, né? Então veja a questão da maldade, a questão do pecado já intrínseco no ser humano, mesmo representando uma aliança com o povo de Deus. Eles não conseguiram superar um sentimento tão ruim como o ódio, como a inveja, como o ciúme, e deram vazão a um plano diabólico de prejudicar alguém da própria família, né? Então, nós temos histórias das nossas famílias, de gente que é injustiçada, de gente que é perseguida, porque
teve alguma mudança na sua fé, né? Muitas perseguições por causa de mudança de fé, de a família se sentir traída porque fulano não segue mais a tradição da família, e questões de dinheiro, de espólio, né? de heranças deixadas, principalmente nesse contexto, aí sim aflora todas as diferenças, né? As guerras entre famílias que levam até a morte, infelizmente, até a morte, né? de parentes que convivem e que têm algumas diferenças ali. São histórias não tão difíceis de acontecer, não tão longe de nós também quando acontecem, né? Mas essa história em particular, ela tem um paralelo interessante com a história de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? O próprio povo de Deus, o próprio povo judeu, né, que representa aí a igreja hoje representa esse povo de Deus. Foi esse próprio povo de Deus que traiu Jesus, né, que entregou Jesus para a morte. E, diferentemente de Jesus, José, ele tem uma dificuldade de lidar com isso ainda, com essa traição, com essa diferença, com o que eles fizeram com ele, né? Então ele é um homem que tem que lidar com seus sentimentos, tem que esconder muitas vezes seus sentimentos, e ele age de uma forma, às vezes, traiçoeira ali para prender os seus irmãos, trazer seu pai e seu irmão mais novo. Então, ele é um homem, assim como nós, né? E que tem essa dificuldade de lidar ainda com os irmãos. Mas ele perdoa os seus irmãos. E a palavra-chave, né, ou a frase, o ponto-chave dessa questão aqui, quando Jacó morre, esses irmãos ficam temerosos que José vá fazer essa vingança mesmo. Mas eles o que dá a entender que essa história realmente não aconteceu, né, de Jacó ter pedido para José perdoar os irmãos. Eles inventaram essa história, porque se você voltar lá no início, eles não dizem exatamente, ou o pai não fica sabendo exatamente como que aconteceu a coisa. Eles só levam um pedaço da camisa ensanguentada que eles armaram, colocaram sangue de algum animal de caça na camisa e falaram assim, olha, a gente não sabe nem se é de José, a gente encontrou essa camisa no meio do campo aí, e a gente não achou José, mas a gente nem sabe se é de José. Então, pode ser que eles conviveram todo esse tempo dizendo ou negando saber o que aconteceu com José. Obviamente, eles armaram tudo isso para não ser descoberto. Então, essa fala de Jacó não casa com a história de que pediu para perdoar os irmãos, né? Então, eles inventam essa história para comover José dessa vingança, essa pretensa vingança que eles imaginam que José queira implementar contra eles, mas José tem uma reação surpreendente. Ele diz assim, né? Não temam, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Primeira coisa, quando nós fazemos uma reflexão, faça uma reflexão, onde é que você está hoje? Qual é a sua condição hoje? Como é que você está vivendo hoje? Como é que você chegou até aqui? Aonde você está? Com quem você está convivendo? Se é que você já formou uma família? Se é que você, né, ou você ainda está vivendo dentro do lar com seus parentes? A coisa está difícil. Existe, né, injustiça contra você. Você se sente injustiçado? Ou você já passou dessa fase e olha para trás e vê que tudo o que aconteceu na sua história te levou até onde você está? Faça uma análise de como é que você está hoje. E olhe para trás e diga, tudo o que aconteceu colaborou para onde eu estou hoje. Se isso é mais ruim na convergência da história, ou você
crê que a sua condição de vida, os seus relacionamentos, onde você está hoje, é melhor do que na condição que você viveu anteriormente. Faça essa reflexão. Pode ser que esteja pior, não estou dizendo que você obrigatoriamente esteja melhor, mas faça uma reflexão da sua vida hoje, porque você traz a sua história com você. Né? Então a sua história ela está relacionada com tudo que aconteceu com você, mas como você reage com relação a isso. E José diz, estou eu acaso no lugar de Deus? Por que ele fala isso? Porque ele está dizendo, eu não vou julgá-los. Tudo que aconteceu deveria ter acontecido. Tudo que aconteceu deveria ter acontecido como aconteceu. O ódio, o ciúme, a vontade de matar, né? Ele não está assumindo uma culpa, mas ele está reconhecendo que o momento ali ele é verdadeiramente vontade de Deus na sua vida. E ele diz assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, primeira coisa, a gente reconhecer que a gente não está no lugar de Deus para punir ninguém. E segunda coisa, que ter a certeza de confiar em Deus, que o mal que estejam tramando, qualquer mal que estejam tramando com você, infelizmente dentro da própria família, quando estamos nas mãos de Deus, Deus tem um propósito maior. Nenhum mal é tão grande que esteja fora dos planos de Deus. Nenhum mal pode ser infligido à tua vida que seja maior do que a graça de Deus na salvação em Jesus Cristo, que Ele recebeu em si e levou sobre si todos os nossos males. Essa história ilustra o que Jesus fez por nós. O perdão, e ele diz, era o plano de Deus que isso acontecesse na minha vida, do jeito que aconteceu. Eu não estou somente me resignando da história, mas estou me posicionando de um modo a agradecer a Deus pelo que eu sou hoje, pelo que eu tenho hoje. E se você está nesse momento de crise familiar, você saiba que Deus tem um plano para a sua vida. Que você poderá se tornar aquele que a sua família olha e fala assim, por tudo que ele passou, e ele ainda nos ama, ele merece todo o nosso respeito. Essa pode ser a sua história. Essa é a minha história. Essa é a história de Jesus, a história de José. E pode ser a sua história. E a nossa oração é que você tenha essa consciência que Deus te ama. Nada do que está acontecendo na sua vida está fora dos planos de Deus. Confie nele. Ele vai dar um encaminhamento. Vai mostrar para você qual é o caminho que você deve seguir. E o caminho sempre passa pelo perdão, pelo mal que fizeram a você. Deus abençoe. Conte com as nossas orações pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pela nossa cidade, nosso estado, nosso país. Deus abençoe a sua casa. Amém.